Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre um tema, olha, fundamental: os fatores que realmente promovem a cura na psicanálise a partir de um texto incrível da Hannah Siegel. Um tema sempre quente, né? Que gera muita discussão. Exato. A gente sabe que a psicanálise tem essa dupla cara. É método de pesquisa, mas também é terapia. E a Siegel já começa botando o dedo na ferida daquela tensão que o Freud apontou, né? Ah, sim. A questão do contrato terapêutico versus o zelo terapêutico que pode atrapalhar a busca pelo conhecimento. Isso. De um lado, o paciente busca alívio, tem um contrato. Do outro, o alerta. Cuidado para não virar só um curandeirismo. O foco é o conhecimento. Como que a gente concilia isso? E a Siegel, ela propõe uma saída que eu acho muito elegante. Qual seria? Ela diz basicamente que não tem contradição se a gente aceitar que o insight, ou seja, o conhecimento que a pessoa adquire sobre si mesma, é o verdadeiro motor da mudança. É o que cura. Interessante. Então, nossa missão aqui hoje é justamente essa: destrinchar o que a Segal entende por insight, porque ele é tão central assim. Exatamente. É mergulhar nesse conceito com ela. Ok, então vamos lá. Esse insight não é um entendimento qualquer, né? Para o nosso público que já está na lida clínica e teórica, vale a pena a gente detalhar o que é o insight psicanalítico para Hannah Siegel. Perfeito. Ela é bem específica. O insight psicanalítico para ela é ganhar conhecimento sobre o próprio inconsciente. Mas, olha, não é só intelectual. É um conhecimento que vem da experiência. A pessoa vivencia conscientemente algo que antes era inconsciente. E geralmente consegue até colocar em palavras, nomear aquilo. Mas ela faz um alerta importante, não é qualquer estalo. Esse insight tem que ser, primeiro, correto, sabe? Alinhado com a realidade psíquica da pessoa e, fundamental, tem que ser profundo. Profundo em que sentido? No sentido de alcançar as camadas mais arcaicas mesmo, onde os primeiros padrões de relacionamento se formaram, tanto os internos com os objetos quanto os externos, onde o próprio ego começou a se estruturar. Quanto mais fundo for, mais rico e estável vai ser o resultado terapêutico. Entendi. E a conexão disso com a transferência? É total, pelo que eu li. Não é só um palco. É mais que isso. Como ela amarra essas duas coisas pensando na influência da Klein? Totalmente conectado. Para Segal, esse insight profundo, transformador, só pode ser vivido e experienciado de verdade dentro da relação transferencial. É ali que a mágica acontece, digamos assim. E ela bebe muito na fonte da Melanie Klein para explicar isso. As relações objetais internas do paciente, aqueles modelos de relacionamento lá da infância, né? Eles são mobilizados, vêm à tona na projeção que o paciente faz no analista. Certo. E é nessa interação, nessa vivência com o analista que essas relações são não só vistas, mas revividas. Aí entra a interpretação. Quando o analista nomeia o que está rolando ali na transferência, isso, junto com a emoção da sessão, modifica essas relações. E quando elas são reintrojetadas, já voltam diferentes. Ai, que interessante. Não é só ver, é reviver e modificar no processo. Exatamente. E o mesmo vale para partes do ego que foram projetadas. Elas também se modificam ali. Aquilo que estava meio congelado, sabe? Rígido na psique, volta a ser um processo vivo, dinâmico na relação com o analista. Entendi. E o desafio do analista é justamente esse: sacar essa dinâmica toda, os sentimentos, as angústias, as defesas, e conseguir conectar o que está acontecendo agora, na sessão, com a reedição do passado. E sempre levando em conta o papel dos objetos internos, a fantasia misturada com a realidade na forma como o paciente vê o analista. Uma interpretação boa para Siegel tem que dar conta de tudo isso. Nossa, isso coloca uma responsabilidade enorme na postura do analista e no setting, né? Não são só detalhes, são cruciais. A Siegel fala que a única função do analista devia ser essa: entender com empatia e comunicar o que for relevante na hora certa. E sem fazer nada que atrapalhe a transferência. É quase uma ascese, né? E a base de tudo. O setting analítico, que não é só a sala, o horário, o divã, mas principalmente essa atitude do analista, né? Neutra, reservada,
mas ao mesmo tempo empática, que contém isso, faz parte do contrato. É esse enquadre que dá segurança para a transferência acontecer do jeito mais claro e intenso possível. Sem essa moldura, a coisa não anda. Fica muito mais difícil ter aquele insight profundo transformador. O setting é o que permite que o inconsciente se manifeste com força para ser trabalhado. Mas vamos então ao pulo do gato. Como exatamente esse insight leva à mudança? Porque a gente ouve muito na clínica, né? Aquela queixa, doutora, eu entendo tudo, mas nada muda. Como a Segal responde a isso? Ela fala em 2 pontos principais, né? Isso, ela encara essa questão de frente. O primeiro ponto é que o insight ajuda na recuperação e reintegração de partes do self que estavam perdidas. Perdidas como? Por cisão, projeção, exato. Partes que foram cindidas, projetadas demais, negadas. Quando o insight ajuda a trazer essas partes de volta para casa, para o ego principal, isso abre espaço para o crescimento da personalidade, para um desenvolvimento mais normal, mais saudável. E aí, como consequência, a pessoa passa a perceber a realidade interna e externa de um jeito mais ajustado, menos distorção. Certo, faz sentido. E o segundo ponto? O segundo é que o conhecimento substitui a onipotência. Muitas defesas, especialmente as mais primitivas, tipo as maníacas, a negação, elas se baseiam numa fantasia de controle mágico sobre tudo. Sentimentos, com os limites, com o mundo lá fora. O insight, ao trazer um conhecimento mais verdadeiro sobre si e sobre os outros, funciona como um antídoto para essa onipotência. Ele capacita a pessoa a tolerar a frustração, a lidar com a ambivalência, a encarar as emoções e o mundo de um jeito mais maduro. Recuperar partes perdidas do self. A imagem que me vem é quase como juntar os cacos, se sentir mais inteira. O caso do paciente advogado que ela traz parece ilustrar bem esse primeiro ponto, né? Ajuda a gente a visualizar. Sim, o caso do sonho dos fumantes é excelente para isso. O paciente se sentia fraco e invadido pelos outros, né? O sonho mostrava isso, os fumantes invadindo o apartamento ego dele, sujando tudo, impedindo ele de trabalhar. E no sonho, a esposa ia para análise no lugar dele. E o detalhe-chave que ele não associava era que o analista fumava. A cisão aí, né? Claríssima. A interpretação da Segal mostra como, no sonho, o analista estava dividido. Tinha um analista idealizado, lá fora, inatingível, a análise onde ele não conseguia chegar. E tinha outro analista dentro, os fumantes, que na verdade representavam partes do próprio paciente. Partes gananciosas, destrutivas, sujas, ligadas a uma mãe sentida como suja também. Nossa! E ele projetava isso... Maciçamente. Primeiro no analista real, depois espalhava para o mundo. Por isso ele se sentia perseguido no dia a dia. E essa projeção toda enfraquecia o ego, o apartamento invadido, e impedia uma relação de verdade com o analista. Foi a análise disso na transferência que permitiu que ele, aos poucos, se reapropriasse dessa parte gananciosa e destrutiva como sendo dele. E qual foi o resultado? Uma relação mais fealista com o analista. Menos perseguição no mundo externo e um ego mais forte, mais integrado. Ele percebeu, por exemplo, que ao jogar fora a ganância, ele perdia também o apetite pelas coisas boas, a força para lutar por elas. E o mais interessante que você comentou é que ele dizia se sentir melhor, mais inteiro, mesmo depois de sessões super dolorosas sobre ele e os pais. É um paradoxo, né? Integrar o difícil fortalece. Totalmente. Em vez de se sentir fragmentado, ele sentia continuidade. E aqui entra um ponto crucial para Segal, muito ligado a Klein, a integração da inveja primitiva cindida. Ah, a inveja. Um tema complexo. Muito. A inveja primitiva é vista como um ataque direto ao objeto bom, o seio, por exemplo, justamente porque ele é bom, gratificante. E esse ataque atrapalha demais a capacidade de introjetar um objeto bom, que é o que alimenta o ego, constrói um superego mais legal. E as defesas contra a inveja pioram a situação. Exatamente. A desvalorização, nem é tão bom assim, ou o controle onipotente acabam estragando as boas experiências. Analisar a inveja na transferência, segundo a Segal, pode ajudar a restabelecer o objeto como algo bom,
desejável e aí permitir que a gratidão e o amor que estavam negados apareçam. O conflito entre amor e ódio, gratidão e inveja pode ser revivido e elaborado num cenário mais favorável para a integração. E a idealização excessiva, que às vezes anda junto com a inveja? Ela menciona um ciclo vicioso, né? Precisamente. Idealizar demais o objeto, o analista, o parceiro, funciona como defesa contra a inveja. Se o objeto é perfeito, divino, a comparação dolorosa some. Só que essa idealização irreal acaba aumentando a inveja inconsciente. Quanto mais perfeito o objeto, maior a distância, maior o sentimento de inadequação do ego. Aí precisa de mais idealização para se defender. É um ciclo que só afunda a pessoa em sentimentos de inferioridade, vazio, ressentimento. E a análise quebra isso como? Interpretando essa dinâmica, buscando reduzir a idealização e, com isso, a intensidade da inveja. Quando a distância entre o ego e o objeto diminui, a inveja fica mais tolerável. Pode virar admiração, vontade de aprender, rivalidade saudável. Com menos inveja destrutiva, um objeto bom pode ser introjetado e aí sim o sentimento de valor do ego aumenta. Entra num ciclo mais benigno. Mas não é só integrar as partes más, né? As sombrias, destrutivas. A Segal também fala de recuperar partes boas do self e experiências boas que foram perdidas. Isso é importante também, certo? Fundamental. E às vezes a gente esquece disso. Objetos bons, fontes de força, podem ser negados, reprimidos patologicamente. Por quê? Para se defender da dor da perda ou de uma culpa insuportável por ter atacado esses objetos em fantasia. E o mesmo com partes boas do self. Capacidades, qualidades, podem ser projetadas demais nos outros. Às vezes para reparar magicamente o outro, às vezes para proteger essas partes boas do conflito com as partes más, que parecem mais fortes. Recuperar isso é essencial para restaurar o ego, o sentimento de vitalidade, especialmente em casos mais frágeis, borderline, psicopáticos. Ela ilustra essa recuperação das partes boas com aquele outro caso, né? Do paciente com sentimentos de inferioridade, vazio, que alternava com onipotência e tinha aquelas ideias de que a esposa o envenenava. Sim, esse caso é riquíssimo. A análise mostrou que por baixo da paranoia, ele se sentia ele mesmo venenoso, perigoso para quem amava. Aí depois de uma sessão que clareou isso, ele chega na seguinte como: idealizando totalmente a esposa e a analista. O oposto completo. Exato. E aí ele solta aquela pérola, meio sarcástica, meio insight. Bom, se tudo de ruim que eu falo de vocês são partes ruins minhas, então tudo isso de bom que estou falando deve ser parte boa minha, que eu só vejo nos outros. Claro que ele resistiu a isso. Imagino. E por que ele fazia isso? A análise mostrou que era para evitar o conflito. Admitir as partes boas, junto com os impulsos destrutivos, assassinos, na fantasia dele, geraria um conflito interno, uma culpa, uma necessidade de reparar de verdade. E ele evitava isso. Deixava o trabalho para os outros idealizados. Só que isso deixava vazio, mal, dependente. E, como no ciclo da idealização, voltava à perseguição. Ele se sentia roubado por esses objetos ideais. Que complexo. Muito. Foi um trabalho longo para ajudá-lo a tolerar a coexistência do bom e do mal dentro dele. Isso quebrou o ciclo, diminuiu a inveja, permitiu introjetar as partes boas e, aí sim, aumentar o sentimento de valor próprio. Para a gente tentar amarrar essas ideias todas, a Segal usa muito o caso da pequena Anne, de 4 anos e meio. Parece um exemplo chave para ela, mostrando como várias mudanças acontecem meio que juntas, a partir de um insight importante. Sim, o caso da Anne é uma demonstração clínica maravilhosa dessa dinâmica toda. No começo a menina estava puro acting out, agressivo, principalmente porque as férias da analista estavam chegando, né? Aquilo era vivido como abandono, cena primária. E como ela expressava isso? Sujar as tintas era atacar o ceioleite. Afogar os brinquedos era atacar os bebês rivais no corpo da mãe.
E, crucialmente, ela atacava as palavras da analista. As interpretações eram sentidas como comida, leite, transformada em cocô, em arma. Era destruição pura. Pesado. E depois da análise disso? Aí vem a virada, mas para o outro extremo. A reparação maníaca, onipotente. Ela queria a caixa de tintas, o corpo seio materno, consertada magicamente, na hora. Exatamente como antes. Era uma defesa clara para não lidar com o dano, com a ansiedade depressiva, a culpa, a perda. Tentando controlar tudo. Totalmente. Tentava controlar a analista, usar as mãos dela como objeto parcial. E odiava as interpretações, eram vistas como interferência nessa mágica toda. E qual foi o ponto de virada? Acontece na sessão seguinte, aquela em que ela conseguiu minimamente aceitar as interpretações sobre essas defesas maníacas. As mudanças são incríveis, em várias frentes ao mesmo tempo. Como assim? Primeiro, aceitação da realidade psíquica. Ela olha a caixa e fala algo tipo, que pena que está tão estragado, vamos tentar consertar juntas. Reconhece o dano. Segundo, a reparação vira realista. Larga a mágica, apressa a perfeição. Usa o que tem. Cola, papel, aceita os limites, usa a ajuda da analista de forma colaborativa. Que diferença? Muita. Terceiro, a simbolização substitui a atuação. Em vez de destruir, ela brinca. Deixa cair a paras de lápis na analista e limpa, falando, temos que limpar de novo. Reconhece a agressão, mas sem destruir de verdade. Os pais começam a aparecer como objetos totais na brincadeira. E quarto, aceitação do pensamento verbal. Ela pede ajuda para nomear as cores que ela associava ao mundo interno dela, que é usar a palavra para entender, para controlar. O nomear vira a ajuda da análise, não mais algo a ser atacado. Uau! Então o insight sobre as defesas maníacas abriu a porta para ela sair da negação, da onipotência e encarar a realidade interna, o conflito, a culpa, a ambivalência de um jeito mais maduro. A atuação virou símbolo, o sintoma virou potencial de sublimação. Isso conecta com a ideia de trocar defesas patológicas por outras mais saudáveis. Exatamente. E a Siegel vai além. Ela sugere que essa mudança tirou a Anne de um caminho que poderia levar a uma neurose obsessiva, baseada na reparação mágica sem fim. Em vez disso, ela vai para a reparação realista, que fortalece o ego, permite o luto, e essa mudança foi tão grande que abriu espaço para ela começar a elaborar o Édipo positivo, que estava bloqueado antes. Indo um pouco mais para a teoria, a Siegel também fala da repressão, do recalque, e faz uma distinção importante, né? Não é só a quantidade, mas a qualidade da repressão. Sim, essa é uma sacada teórica bem legal dela. Ela diferencia a repressão normal da patológica. A normal, para ela, só acontece de forma saudável depois que a pessoa elaborou a posição depressiva, sabe? Conseguiu ver o objeto como total, sentir culpa, querer reparar. Essa repressão normal não fecha tudo. Pelo contrário, permite uma comunicação dinâmica entre consciente e inconsciente, através dos símbolos. É a base da sublimação, da criatividade. E a patológica? A patológica vem de defesas mais primitivas, tipo a cisão, splitting, que acontecem antes da posição depressiva. Nesses casos, partes inteiras do self, das experiências, nunca foram integradas de verdade no ego, ficaram clivadas, separadas. Aí, o famoso retorno do reprimido do Freud, para Siegel, seria muitas vezes o avanço dessas partes cindidas, que nunca foram reprimidas no sentido clássico. Elas operam ainda com uma lógica mais psicótica, mais concreta, mágica. Eu entendi. Então, trabalhar a repressão patológica, mesmo num neurótico, implica analisar esses processos psicóticos que estão na base da cisão. Exatamente essa a ideia dela. Por isso a análise profunda vai nesses níveis mais arcaicos. Isso reforça ainda mais o quão único é o insight psicanalítico. Seria essa forma de conhecer conscientemente esses processos arcaicos, justamente porque eles são revividos na transferência, algo que não acontece em outras formas de autoconhecimento. Perfeito. Ela diferencia bem isso do insight artístico, da intuição filosófica ou mesmo daquela compreensão psicológica que pessoas bem integradas têm. O diferencial do insight analítico é esse acesso experiencial, sabe, consciente a processos primitivos, através da lente da transferência,
E o próprio ato de ter o insight, de tornar consciente uma dinâmica, tipo uma cisão, uma projeção, já começa a mudar a coisa toda. A percepção já altera o processo. Isso. Perceber a cisão já inicia a integração. E quando essas mudanças são bem elaboradas na análise, elas viram estruturais, estáveis. E depois que a análise acaba, como fica? A pessoa vive nesse estado de autoanálise constante? Isso parece cansativo, talvez até persecutório? Não. A Segal é bem sensata nisso. Ela diz que o insight analítico específico, aquele conquistado na análise, pode e talvez deva passar por uma repressão normal depois. Ele vira parte da estrutura, um insight inconsciente, integrado, mas não o tempo todo na consciência. Fica acessível ao ego. Ah, bom. O ex-paciente bem analisado, idealmente, vira alguém com bom insight no sentido não analítico. Se conhece bem, tem boas relações, uma comunicação mais livre entre consciente e inconsciente, graças à capacidade de simbolizar que desenvolveu. Mas ele perde a capacidade de analisar? Não. E ela faz essa ressalva importante no pós-fácil. É crucial que ele mantenha a capacidade de recuperar o insight analítico se precisar, de voltar a esse modo de autoexame, se a vida trouxer desafios que reativem conflitos. Já o analista, bom, aí a história é outra. Ele precisa manter o insight analítico ativo e a autoanálise constante para poder trabalhar. Para a gente ir fechando, vale lembrar que nesse pós-fácil, escrito depois, a Segal esclarece a posição dela sobre uns termos que dão um pano para manga, né? Tipo, experiência emocional corretiva, amor do analista, aliança terapêutica. Sim, ela tenta aparar as arestas. Concorda que a análise é corretiva, sim. Por exemplo, quando o analista não reage como os pais reagiam, ele quebra um padrão, mas ela é contra usar o termo experiência emocional corretiva para justificar o analista tentar ativamente ser um bom objeto, sabe? Ser super protetor, gratificante. Por quê? Porque isso interfere na transferência espontânea e na chance do paciente ter insights sobre as próprias fantasias. O foco tem que ser interpretar por que o paciente o vê daquele jeito e não tentar consertar sendo bonzinho. Entendi. E sobre o amor do analista e a aliança? Sobre o amor, ela diz que sim, precisa ter um investimento afetivo no trabalho, mas que ele se expressa pela compreensão, pela continência, pela interpretação e não por mimetizar amor parental ou erótico. E a aliança terapêutica, a cooperação, ela contesta a ideia de que se deve forçar isso no início, bajulando a transferência positiva e evitando a negativa. Para ela, seguindo Klein, a aliança verdadeira vem como resultado das interpretações, que aliviam a ansiedade e promovem o insight. É a interpretação que fortalece a cooperação. Então, para a gente sintetizar essa visão tão rica da Hannah Siegel, o coração da cura em psicanálise está na conquista de mudanças estruturais profundas. E o grande motor disso é o insight, esse conhecimento que vem da experiência na transferência. É isso que permite integrar as partes cindidas, trocar a onipotência pela realidade e finalmente crescer de verdade. Perfeito. Coloca uma ênfase enorme na necessidade do analista ir fundo, entender o porquê por trás do que o paciente sente e vive ali na relação transferencial. A transferência não é só um palco para o passado, é o próprio laboratório onde as estruturas antigas são encontradas, revividas e, pelo poder do insight, reelaboradas. E para deixar aquela provocação final para o pessoal pensar, partindo do que a Segal nos trouxe, se a repressão patológica envolve essas partes cindidas funcionando numa lógica mais concreta, quase psicótica, de que forma a capacidade de simbolizar, que o insight analítico tanto ajuda a desenvolver, seria a ponte essencial para reconectar esses mundos internos separados, promovendo a integração e a saúde. Fica aí a reflexão.